Para que houvesse abastecimento de água corrente no convento, Filipe II manda então fazer o aqueduto. É chamado um arquiteto português, Fernando Pedro Torres, começa o aqueduto e a água entra numa extensão portanto, o aqueduto numa extensão de 7 km. É muito interessante na parte mais alta porque tem 2 idas de arcos, quer dizer, há a primeira, de arcos bastante rasgados, e há depois a levar o ponto, não é, para a água, porque a água vem por o desnivelamento, não é? Não é por acaso, nem por simples regionalismo, que o habitante de Tomar insiste em nos convidar a visitar o convento de Cristo. É porque aí, nesse monumento carregado de história e trabalhado por sucessivas gerações de artistas, encontramos um autêntico poema talhado na pedra, um cântico de beleza que nos reduz ao silêncio inicial e nos devolve um gesto mudo de espanto. O Sr. Américo é funcionário aqui assim há quantos Já anos? há 34 anos. E qual é a sua função aqui? A minha função aqui é guarda e vigilante. É claro, tenho um serviço
como todos os outros, quer fazer alguma limpeza e então conduzir visitas na parte do monumento que é visitável. Pois, como é que o Sr. Américo veio aqui parar? Bem, foi uma coisa muito interessante. O Sr. Presidente da Câmara pediu em Lisboa mais um funcionário para aqui. E aqui na Terra foram indicados alguns, mas não reuniam as condições todas. E como não reuniu as condições todas, lembraram-se de mim. E então foi assim que eu para cá vi. Fui mais ou menos escolhido, porque estava a trabalhar precisamente na Câmara, ao pé do Sr. Presidente da Câmara, que foi ele quem arranjou mais esse lugar cá para cima, por falta de pessoal cá em cima. Limpezas, tomar a conta enfim, disto, não é? Ter isto, enfim, com mais... Quer dizer, estar aberto continuadamente, não é? O que não se dava com um guarda-sol. Nem ele podia fazer limpeza, nem podia atender visitas. E é claro, uma parte do monumento no dia estava fechado, não é? E assim a coisa remediou. Passáramos 2, até que depois passáramos a ser 3. Foi. E quais eram as condições que o Presidente da Câmara pedia para ser guarda aqui dentro? Bem, há uma... Quer dizer, sobretudo o ponto de confiança, não é? Porque é claro, isto aqui há muita coisa, não se toma conta, e é claro, é preciso ser uma pessoa de confiança, não é? De maneira que dos dois que escolheram, primeiramente do que eu, não reuniram as condições todas, embora alguns pontos dessas condições, mas não todas. De maneira que ele então, fui indicado a ele, e ele disse, sim senhor, o Américo serve, e eu. Para cá vi até hoje, cá estou. Portanto, o Sr. Américo, quando veio para aqui, já conhecia alguma coisa? Sim, já tinha umas luzes boas, porque eu fui aluno na Escola Profissional Dona Maria Pia, ou o antigo Asilo Dona Maria Pia. E é claro, todos sabem que aquilo é um monumento, um convento, e então, é claro, nós no contacto daquela coisa sempre aprendemos alguma coisa. Além do desenho profissional que tinha, porque o desenho profissional exige estilos. E claro, quando vi para aqui não vi assim já, como é que ia dizer, com os olhos completamente fechados, já tinha umas luzinhas, já sabia os nomes de certas coisas e tal. Depois acontece, no decorrer dos anos, eu tive em contacto cá dentro, em serviço, com vários mestres, mas mestres grandes, como posso citar João dos Santos Simões, Dr. Reinaldo Santos, o arqueólogo Garcês Teixeira, o Sr. General Lacerda Machado, Amorim Rosa, que ainda hoje escreve obras sobre o monumento, e é claro que eu tive a oportunidade, não é, de apanhar estas coisas todas, tomei apontamentos, essa coisa toda, e fui-me aperfeiçoando até ao ponto, de facto, hoje estar em ordem para este serviço. Mas que é muito difícil. Tem muito que se aprender e é muito difícil. Este monumento que é muito complicado. Nós aqui começamos por ver o românico, temos o gótico, temos o manuelino, temos a renascença, pois em variadas fases, como o clássico, essa coisa toda, e ainda o barroco também ainda nos aparece aqui assim dentro. De maneira que é claro, temos certas visitas, que a explicação, enfim, faz de qualquer forma, mas temos pessoas entendidas que é preciso saber-lhe falar como deve ser, não é? E então, esta é uma das coisas que leva muito tempo à formação de um funcionário nas condições em que eu estou.
Logo à entrada encontramos o Pórtico Manuelino, obra gigantesca em cujo tímpano se destaca a Virgem com o menino ao colo, rodeada por estátuas de profetas e doutores da Igreja. A concepção desta entrada monumental deveu-se a João de Castilho, conforme se pode verificar pela assinatura que ele deixou bem visível. E a estatuária, segundo alguns especialistas, teria sido concebida pelo irmão Diogo de Castilho. Depois de tomar, João de Castilho deixaria a sua presença assinalada também nos Jerônimos e na Torre de Belém. É um museu de arte. É um museu de arte. É onde se vê toda a arte. Ou seja, a arte de todas as espécies. É curioso, quem conhece, como eu conheço, vários monumentos, e que também os há bons, como Alcobaça, também muito bom, Jerónimos, Batalha. Nenhum se completa mais do que este. É como citei os estilos, não é? Que a gente aqui consegue ver as formas de arquitetura. Na parte ocupada há umas grandes salas com bastante arte, não é? Que a gente desde um princípio ao fim atravessa, vê tudo arte, todo cheio de arte.
Ao fundo da igreja ficam sobrepostos o sobrecoro e a sala do capítulo. No sobrecoro falta o antigo cadeiral, destruído durante as invasões francesas. Depois de passada a nave, com a sua abóbada de 3 ramos muito original, encontramos a charola, quase circular, coroada de meias, sem dúvida, o monumento mais antigo da cidade. Hoje, já nada resta do coruchel e do andar superior, octogonal, mas em compensação foram-lhe acrescentadas a torre e a sineira grande. Junto da porta que liga a charola ao claustro do cemitério fica a sepultura de Dom Lopo Dias de Sousa, com a cruz de Cristo e as suas armas. Ele foi o único mestre da Ordem de Cristo que teve direito a ser sepultado no convento por iniciativa do seu sucessor, o infante Dom Henrique. Quando das obras manuelinas, em 1510, a Capela Mor foi coberta de quadros, pinturas murais e estátuas, o que aumentou o seu ambiente de orientalismo. Das pinturas e frescos manuelinos, muito retocados e desfigurados posteriormente, restam-nos hoje apenas escassos e mutilados vestígios que não nos permitem ajuizar o seu primitivo valor. Da série de tábuas manuelinas conservam-se 5, criadas por autor desconhecido, que são consideradas das mais interessantes da pintura portuguesa do primeiro quartel do século XVI. 2 outras tábuas
pertencentes também à charola e pintadas por Gregório Lopes, encontram-se no Museu Nacional de Arte Antiga. Sobre a charola, escreveu Reinaldo dos Santos que é o tipo siríaco da igreja, em rotunda ou sobre planta circular, frequente na arte bizantina desde o século IV, que inspirara o Templo de Jerusalém sobre a antiga Mesquita do Omar e fora modelo adotado nas edificações dos Templários. Das repercussões ocidentais deste tipo na arte românica, após as Cruzadas, restam alguns exemplares, embora relativamente raros, e o de Tomar, único em Portugal, é um dos melhores conservados e o mais interessante na Península. Da estatuária existente na charola, importa destacar a Pietà, um São Jerólimo e um São João Batista. São três bons exemplares de estatuária manuelina, em especial a Pietà, de uma intensidade tão dolorosa, composta com tal equilíbrio, que a devemos considerar como uma das mais belas obras da época e a obra-prima da estatuária de Tomar. Vele Deus, vele Dio,
sapienti, super petro pondere sede fundamenti, sturmo sego con parol fluviolmente, fluvio tramite nunca permanenti. Do lado de fora da sala do capítulo, deitando sobre o pequeno claustro de Santa Bárbara, vemos a célebre janela manuelina, exuberante de decoração, inspirada na influência marítima e oriental. A ela se referiu Reinaldo dos Santos, intitulando-a uma das obras mais expressivas, do simbolismo mais poderoso e do sentimento mais épico da arquitetura de todos os tempos. Por sua vez, Ramalho Ortigão, que lhe consagrou uma página vigorosa, considera a obra mais eloquente, mais convicta, mais poética, mais entusiasticamente patriótica, mais enternecidamente portuguesa, que jamais realizou em nossa raça o talento de esculpir e de fazer cantar a pedra. Um dos aspectos mais curiosos que o visitante pode encontrar no Convento de Cristo é a série de claustros que, em várias épocas, se foram construindo à sua volta e que constituem, no seu conjunto, um precioso documentário da evolução arquitetónica deste pormenor das construções de caráter religioso. Sob este aspecto, podemos mesmo dizer que o Convento de Cristo é um monumento único no nosso país, pois tem exemplares que vêm desde a primeira metade do século XV até ao final do século XVI, com acabamentos que entram pelo século XVIII. Do complexo sistema de claustros do convento podem distinguir-se três grupos. O mais antigo, entre os Passos do Infante e a face norte da Charola, são os claustros da Lavagem e do Cemitério. O segundo é englobando os claustros da Hospedaria Principal e de Santa Bárbara. E o terceiro, com os claustros da Micha e dos Corvos. Há ainda um oitavo claustro, o das Necessárias. Fala-se que há aqui sim uma série de partes deste convento que estão fechadas, que estão... Porquê estão fechadas? fechadas? Bem, eu posso lhe explicar. Umas já não são precisas e estão fechadas. E outras, então, pela ocupação. É claro, já não falamos no Hospital Militar, porque já sabe, esse está completamente ocupado. Mas temos dependências e que pouco têm, assim, como arquitetura, a não ser uma sala muito linda, que é a Sala dos Cavaleiros, uma coisa maravilhosa. Só, depois de resto, sobre a parte do hospital, pouco de arquitetura nos pode interessar. Agora, a parte que atualmente foi cedida para a ocupação do colégio, essa é possuidora do refeitório, de cozinhas, várias salas,
como a sala de noviciado, com 16 colunas na ordem coríntia, que é uma maravilha que ninguém vê. Temos, por exemplo, o corredor do Cruzeiro, uma extensão de 100 metros, com um teto apainelado, porque é claro, isto foi uma série de construções em diferentes séculos, não é? Até porque já falámos no românico, depois vem o gótico, já altera um bocadinho, depois vem o manuelino, altera bastante, depois vem a Renascença, a mesma coisa, mas que são umas coisas feitas após outras e a coisa dá isso, a aparecer portas tapadas e coisas. Mas o que havia de certo interesse já se observou e, portanto, nada há de importância atrás dessas coisas escondidas. Sr. Américo, dizem que possivelmente ou hipoteticamente haverá um tesouro aqui escondido. O que é que o Sr. Américo, portanto, está farto de passar por aqui? Sim, está farto de sim, é claro, mas ainda não encontrei o tesouro, nem eu nem ninguém. Bem, a ordem era rica, sem dúvida, até porque eu sei, por documentação, que da orivesaria foi esse grande mestre, ajude-me agora ao nome, se puder ser, o Orives, fez o primeiro teatro, Gil Vicente. E era então ele dos Orives. Também se sabe da cruz relicária oferecida por Dom João I à Ordem de Cristo, com pedras preciosas, etc. Há muita riqueza. Uma existe, como o cofre, etc. Outra, é claro, como isto se tratava da Ordem de Cristo, cada um levou os seus haveres, que deviam ter relíquias bonitas, boas. E não estou convencido que houvesse um tesouro. Amore virginali, totus ardeo, novos amores. Amore virginale, totus ardeo, novos amores.
Visitemos os claustros da Lavagem e do cemitério, entre a face norte da Charola e os Passos do Infante, local onde morreu Dom Duarte, foi coroado Dom Afonso V e Gil Vicente fez representar a sua farsa de Inês Pereira perante Dom João III. O claustro da hospedaria, muito grande, gracioso, apoiado em colunas dóricas, o de Santa Bárbara, pequeno, mas artístico, ligava os dormitórios ao refeitório pelas escadas interiores, o da Bicha, com a sua famosa cisterna, o dos Corvos, também assente sobre uma cisterna, e o principal, de estilo renascentista. Chegamos ao fim da nossa curta visita e ficam-nos nos olhos e na memória estas últimas imagens, vistas do alto da Torre Cineira. Lá no fundo, Tomar é uma cidade tranquila. Ali, ao lado, o Castelo dos Templários, os antepassados da Ordem de Cristo. Lembra-nos quanto foi preciso lutar para que o convento pudesse ser construído fase por fase, época por época, autêntico museu de história de arte ao ar livre.